Bom dia. Beleza. Muito bom a gente poder estar junto, cantando, lembrando quem o Senhor Jesus é, fez e faz nas nossas vidas. Por isso nós te adoramos, não é? Deus é muito bom para todos nós. Por isso a gente está aqui. Nessa série do livro de Lucas, Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. Na mensagem passada, nós vimos que seguir a Jesus significa viver sendo transformado pela palavra que o salvou. E ali o Senhor Jesus, em Lucas 8, 16 a 18, Jesus ensina 3 verdades que demonstram como o discípulo de Jesus vive biblicamente. Nós falamos sobre a iluminação, que a luz que recebemos deve iluminar os outros. A avaliação, que a luz que recebemos nos avalia agora e eternamente. E Jesus ensina também a diferença entre uma atitude de crença ou incredulidade. A atitude do discípulo revela e determina a sua qualidade de vida espiritual. A mensagem de hoje eu tinha pensado em completar o capítulo 8, do verso 22 até o 56. Então, estava preparando sobre isso. Mas, finalmente, sei melhor dividir. Falar de uma parte hoje, Deus permitir, na semana que vem, a gente termina o capítulo 8. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por Jesus, por nos incluir na tua salvação, um relacionamento eterno contigo. Nos ajuda a meditarmos nisso na nossa vida durante a semana, agora mesmo, nesse momento aqui reunidos com o Senhor, como igreja, como teu povo. Ajuda o nosso coração a se aquietar, termos condições dadas pelo Senhor mesmo de aprendermos a tua palavra, de exaltarmos ainda mais o Senhor Jesus, que nosso conhecimento nos leve sempre a adorá-lo, a servi-lo, a ter um compromisso, uma vida dedicada a Ele e a tudo que Ele quiser fazer com a nossa vida. Não deixa que a tua verdade nos torne orgulhosos, como a tua palavra mesmo alerta, mas que nos façam pessoas amorosas, que é realmente a evidência de que estamos compreendendo quem o Senhor é e quem nós somos perante o Senhor. Nós te agradecemos pelo Senhor nos ensinar, também é prova do teu amor para nós, e que isso seja útil para a nossa vida e também para a vida das pessoas que encontramos aí fora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, na mensagem de hoje, vamos começar a ver que seguir a Jesus significa confiar que a sua palavra é explicação e poder suficiente para vivermos nesse mundo caído. Jesus estava ensinando que é preciso ouvir atentamente suas palavras e obedecê-las. Aquilo que ele falou, a partir da parábola do semeador,
Na verdade, também ele falou no Sermão do Monte, que nós já vimos, e no texto da semana retrasada, que nós fizemos aqui a recapitulação, né? Jesus estava ensinando que há uma forma atenta de querer realmente obedecer a sua palavra, compreendê-la para obedecê-la. Agora, Jesus, por meio dessas experiências aqui que a gente vai começar a ver hoje, algumas delas Jesus já tinha feito, ele está então autenticando as suas palavras de maneiras que somente o Messias poderia fazer, comprovando que ele é Deus, que ele é o Messias, que portanto ele tem este poder, essa autoridade sobre diversos aspectos do mundo caído, do mundo manchado pelo pecado. Então Jesus mostrou o seu poder sobre 3 aspectos do mundo criado: o reino natural, os versos 22 a 25, o reino demoníaco, dos versos 26 a 39, e sobre a doença e a morte, que Deus permitir, a gente vê na próxima semana. Esse é um comentário de um comentarista bíblico aqui, que nos ajuda a ter essa noção, por que Jesus está desenvolvendo, porque o Evangelho de Lucas está registrando dessa forma, o que Jesus estava fazendo ali. Então, em relação ao primeiro aspecto, né, a palavra de Deus, a palavra de Jesus tem controle absoluto sobre o reino natural. Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Então o texto está mostrando para nós, inclusive se a gente olhar os textos paralelos também, Mateus e Marcos, que essa tempestade era uma tempestade verdadeira, certo? Que oferecia perigo real, perigo de morte, mesmo a pescadores experientes. Ele estava afirmando: nós vamos morrer, estamos morrendo, isso aqui vai afundar. E Jesus, no meio dessa tempestade verdadeira, difícil, que estava, o barco estava quase afundando ali, o que Jesus estava fazendo? Dormindo profundamente. Cansado de verdade, de tanto ministério, de tanto servir aos propósitos pelos quais ele veio. Jesus estava dormindo profundamente. E para a gente entender o sentido do seu questionamento, Jesus ter dito aos discípulos: onde está a vossa fé? Que foi o que ele perguntou inicialmente, não foi? A gente precisa atentar para o fato que Jesus havia afirmado o que aos discípulos? Passemos a outra margem do lago. Não é que Jesus falou que eles iam fazer? Senão a gente não consegue entender. Poxa, Jesus, por que você está fazendo essa pergunta? Estou fazendo essa pergunta porque eu falei que nós iríamos fazer uma coisa. Eu falei, nós vamos para outro lado. Jesus não deu informações detalhadas a seus discípulos sobre as condições climáticas, como que eles iam atravessar o mar, se ia ser com mar calmo, com mar tempestuoso. Jesus não falou nada disso. Ele simplesmente deu uma palavra:
nós vamos sair daqui e nós vamos chegar lá. Não é? Por isso a pergunta: onde está a fé de vocês? Jesus estava perguntando isso porque ele, do ponto de vista de Deus, então tem que ser do nosso também, que é o único verdadeiro que existe. Jesus, ao afirmar que eles passariam de uma margem para outra, ele deu informação suficiente para confiarem que chegariam do outro lado. Porque a palavra de Deus foi essa, foi clara: passemos a outra margem do lago. Informação suficiente para os discípulos confiarem em Jesus. Inclusive, no meio do processo todo ali, de tribulação, de barco com perigo de afundamento, para pescadores experientes. Aquela região, naquela época, haviam vários meses onde o mar da Galileia ali estava 200 metros abaixo do nível do mar, e havia ventos que saíam ali do Monte Hermon, 1.800 metros acima do nível do mar. Então eram ventos para valer, que formavam um canal que desembocava ali naquele mar. Então tudo aquilo era verdade, e tudo aquilo usado por Deus, para que Deus mostrasse quem Ele é, inclusive no cuidado das nossas vidas. Então Jesus, para demonstrar que a sua palavra é a palavra de Deus, comprovando a sua autoridade sobre o reino natural, né, percebe, o texto fala, o vento e a fúria da água. O ser humano gosta de, né, tem até filosofias, né, que falam sobre isso, né, de o vento, o fogo, né, a terra, o ar, enfim, essas coisas. O ser humano, na sua soberba, acha que tem conhecimento e domínio sobre certas coisas que Deus criou, mas Jesus, para demonstrar que a sua palavra, como palavra de Deus, tem autoridade sobre tudo que Ele criou, sobre a água, sobre o vento, ao ordenar que a tempestade cessasse, o que aconteceu? Imediatamente acabou aquilo. O mar, as águas, o vento lhe obedeceram. Como Deus Criador, que a Bíblia fala que Ele é, inclusive o livro de Hebreus fala que é por meio da palavra do Senhor Jesus que todas as coisas foram criadas. Como Deus Criador, a natureza está sujeita à sua vontade e ao seu propósito. E a de mais ninguém, só a de Deus. Só a vontade e o propósito de Deus. Agora os discípulos têm uma pergunta muito importante. Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Acho que eles estavam percebendo quem Jesus era nessa altura do campeonato já, né? Mas é uma pergunta legítima. Pergunta que é respondida em seguida, não pelos discípulos, mas pelos demônios. Então Jesus mostrou sua autoridade sobre o mundo natural. Mais uma demonstração em relação a isso. Isso aqui é meu, me pertence, foi criado por mim, e eu tenho poder e autoridade, e estou fazendo isso para justamente demonstrar que a minha palavra é suficiente. Se é suficiente, irmãos, para uma coisa tão grandiosa como essa, pensa bem, a gente não aguenta um vendaval, já nos apavora, né? A gente não é diferente dos discípulos, certo? Não precisa nem estar no meio do mar. Acontece uma coisa, mora num prédio, começa a balançar a janela lá, começa a pensar então, né? O que acontece? Qualquer coisa dá medo em nós. Depois da queda, depois de Gênesis 3, o medo entrou na nossa experiência de vida. E a gente passa por isso. Agora, se a palavra de Jesus é suficiente para cuidar de coisas que a gente não tem o mínimo poder de fazer nada em relação àquilo, começa a pensar, né? Ou vamos continuar pensando,
por que que essa palavra não seria suficiente para dar conta de coisas muito menores da nossa vida, que também a gente tem medo, também a gente tem dúvida, não sabe o que fazer muitas vezes? Porque é para isso que esse texto está aqui. Para mostrar que por meio da sua palavra suficiente, Deus resolve coisas que para nós são inimagináveis lidar com aquela situação. Não temos a mínima condição de fazer isso. Mas para Jesus, ele acordou, né? Pensa bem, quando você acorda de um sono de manhã, você está pronto para fazer o quê? Só para abrir a boca, geralmente, né? A gente está pronto para nada. Você está lá, está despertando. Jesus despertando já falou, pss, pss, acaba com isso aí, para, chega. Isto é poder na sua palavra. Não é? Louvado seja Jesus por tudo isso. A palavra de Jesus também tem controle absoluto sobre o reino sobrenatural. Lucas 8, 26 a 34. Então chegaram na outra margem, como Jesus tinha falado que aconteceria. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Pergunta feita pelos discípulos: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Percebe? É respondida pelo testemunho dos próprios demônios, que afirmaram em alta voz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, e se prostraram diante dele, ao mesmo tempo em que reconheceram que não possuíam relacionamento com Jesus. Que temos nós contigo? Nós não temos relacionamento algum, mas eles se submeteram, porque também são criaturas de Deus, reconhecendo que Jesus é o Criador, e tiveram que se curvar e rogar a Jesus que não os mandassem para um outro lugar, que eles não queriam ir para lá. Os demônios, quando a gente vê os textos ali paralelos, a gente vê que Jesus ordenou os demônios que saíssem daquele homem, né, como está aqui também. Jesus deu ordem para eles: vocês vão sair, acabou agora isso aqui, pela sua palavra. Os textos paralelos lá em Marcos 8 e Mateus 8 e Marcos 5, demonstram com às vezes mais detalhes, que aquele homem possesso de muitos demônios, vivia um sofrimento terrível. Aqui também fala isso, né? Mas quando a gente vê aqueles textos, isso é importante fazer, quando tem esse, a gente pode comparar, né? Um sofrimento terrível, uma indignidade, um isolamento social inimaginável. A vida daquele homem estava acabada. E isso não despertou compaixão alguma na sociedade que ele vivia.
Importante a gente ter essa informação. Vai entender mais para frente por que é importante. Os demônios, eles rogaram a Jesus que não os enviasse para o abismo. A Bíblia apresenta o abismo como um local no qual alguns demônios já estão aprisionados. Tem lá, vou mandar mensagem, você vai ver os textos que falam sobre isso, 2 Pedro, livro de Judas também. E onde o próprio Satanás será aprisionado por 1000 anos, como está em Apocalipse 20, 1-3. Percebe, não é o propósito do texto, mas é importante a gente entender que pelo texto bíblico, os demônios consideravam o abismo no local literal. Jesus considerou o abismo como local literal. Importante para a gente construir nossa escatologia de maneira bíblica. Como Pierre ensinou aqui de maneira exaustiva. Os demônios então rogaram a Jesus que os permitisse entrar numa manada de porcos. Jesus, tem que tomar cuidado, né, com o pessoal, né, hoje em dia, com a ênfase que a gente tem hoje, cuidado com o contexto. Jesus não deu essa sugestão, tá certo? Foram os demônios que pediram isso, tá bom? Cuidado que daqui a pouco Jesus, em certos locais, até certas igrejas, está sendo banido por mandar os demônios entrarem nos porquinhos, né? Porque hoje isso é mais importante, como o texto mostra, que foi mais importante aqui a preocupação com porcos do que com a pessoa que estava ali possessa de demônios. Faz parte de uma cultura que a gente vive, por colocar o ser humano no centro das coisas. Os demônios então rogaram a Jesus que os permitisse entrar numa manada de porcos. Jesus permitiu, não os mandando para o abismo. E apesar da gente não ter informação precisa aqui no texto sobre o motivo de Jesus ter permitido isso, não mandaram para o abismo esse monte, essas dezenas, talvez centenas de demônios que estavam numa pessoa só. Então Jesus, a Escritura afirma, né, por causa de outros textos, inclusive textos sobre escatologia, como eu acabei de citar alguns, Apocalipse, por exemplo, que vai chegar um momento determinado por Deus na história, onde aí sim, Deus vai aprisionar Satanás e seus demônios ali por 1000 anos. Ali vai chegar um momento importante que está na Bíblia para isso. Ok? E vai cumprir um propósito importante dentro do plano de Deus. Tudo é importante. Por isso que Deus revelou para nós. Então, esses demônios, quando entraram nos porcos, fizeram com que os porcos se matassem afogados, né? E Jesus, mais uma vez, comprova sua autoridade sobre o reino sobrenatural. Os demônios lhe obedecem. Assim como o reino natural obedecia a Jesus, os demônios a mesma coisa. Eles vão fazer exatamente o que Jesus mandou fazer. Agora, é interessante a reação das pessoas, né? Aqueles porqueiros não foram contar para a cidade, olha, o Senhor Jesus está aqui, olha que maravilha, Ele libertou alguém do nosso povo, aqui libertou um amigo nosso aqui. Não. O que o texto diz? Então saiu o povo, depois do testemunho dos porqueiros, ou dos porqueiras, né? Assim, mas tudo bem. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, de verdade, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, ele andava nu, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Jesus, vai embora, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E nota, anunciando para pessoas que claramente não queriam ouvir e nem queriam nem a presença de Jesus ali. Novíssimo convertido, saíram do forno. A gente poderia imaginar, não é, que aquela sociedade, ao testemunhar aquelas pessoas, ao testemunhar a libertação daquele homem, qual seria o natural a gente pensar? Louvaria a Deus, se assentaria também aos pés de Jesus para aprender a viver com ele agora, né? Falar: Jesus, eu quero que você faça isso na minha vida também. Quero ser liberto dos meus pecados, não é? Mas como é que eles reagiram? Uma reação supersticiosa. Nem perguntaram, nem quiseram saber quem era Jesus. Os demônios sabiam, e eles não queriam nem saber. Aquele homem liberto agora sabia, mas aquelas pessoas não estavam interessadas. Como o ser humano é bonzinho, não é assim mesmo? Baseada essa reação, baseado no seu medo. Irmãos, nós temos que atentar muito isso. A Bíblia fala demais desse tipo de princípio. Por causa das nossas emoções, por causa das nossas interpretações da realidade, mesmo vendo fatos inegáveis do poder de Deus, da palavra de Deus funcionando, você acredita que você é melhor do que estas pessoas que, tendo a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus agir, escolhe reagir baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos, no que você acha? Nesse sentido, irmãos, nós precisamos aprender muito, muito ainda. Muito. Por isso, que assim, doutrinas estranhas, que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, inclusive, elas crescem com tanta facilidade, porque elas se baseiam, a Bíblia fala em fazer o casamento entre o que as pessoas cobiçam, que elas mais querem fazer da vida delas, e fazer com que Deus aprove esse tipo de invenção da cabeça delas. Então, é proposto certas doutrinas, certos pensamentos, que aprova, que promete que aquilo, que as suas vidas vai acontecer do jeito que elas imaginaram, que elas querem. E não estou falando das loucuras, né, de movimentos, que a gente não sabe nem se é cristianismo verdadeiro. Estou falando das lutas que cada um de nós tem, ok? No coração, ao invés de ficar com o que está escrito na palavra de Deus, começa a se desviar, começa a pensar, fazer, falar, viver de um jeito diferente do que Deus propõe para nós na Bíblia, por causa da interpretação, meu medo, as minhas emoções, os meus desejos, enfim, é tudo uma bagunça, misturado. Por isso que doutrinas estranhas crescem com tanta facilidade, e, por exemplo, aconselhamento bíblico genuíno, cresce com muita dificuldade, porque cresce com dificuldade no coração dos crentes. Porque quando ouvem sobre a suficiência da palavra de Deus, ele já tem um monte de outras coisas na cabeça, competindo com aquilo lá no coração, porque ouviram dizer, porque alguém falou para eles lá, porque já tiveram uma experiência não sei das quantas lá. É um pedido para Jesus: Jesus, eu tenho medo, o que eu estou sofrendo é muito sério, então o senhor entende, assim, vai embora, assim como o senhor foi da terra dos Gerazenos, vai embora também.
Deixa eu ver o que eu faço aqui com essas coisas aqui que eu fui acumulando, que eu fui acreditando na minha vida. Porque assim, nelas eu me sinto seguro, nelas eu ouvi, sabe, eu tenho ouvido na internet, ouvido não sei quem lá, mas o que está na palavra de Deus, é mais difícil entrar, não é? Não é assim que acontece muitas vezes, irmãos? Comigo acontece. Difícil. A gente é muito mais curioso, é só fazer uma pergunta para você mesmo. E hoje tem ferramentas que mostram isso, né? Pega o seu celular e vê quanto que você usou, e vai lá mostrar o tempo, inclusive, essas ferramentas mostram isso. Quanto que você usou para matar curiosidade, quanto que você usou para encher a cabeça de informação que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, né? Por que as pessoas estão falando aquilo. E compara com quanto tempo você gastou trabalhando num pecado, num princípio que precisa ser inculcado na tua cabeça, no teu coração, quanto que foi gasto tempo, esforço, energia, quanto que você gastou tempo querendo parecer cristão para o mundo afora, ao invés de fato trabalhar com a palavra de Deus para ser cristão lá dentro primeiro. Pensa nisso, porque o tempo, lembra, o tempo é uma forma de adoração, porque o tempo é a nossa vida, não é? O tempo é a nossa vida. Não dá para viver fora do tempo, essa é a realidade que Deus nos colocou. E isso mostra uma importância que nós damos a certas coisas ao invés de outras. Não tem como fugir disso. A sua reação supersticiosa, a ponto de mandar Jesus embora do seu meio, foi baseada nas suas emoções. Ao invés de pegar o seu medo e falar, Senhor Deus, quantas vezes na Escritura está escrito não temais lá no Antigo Testamento? Vai para Deus, vai para Jesus, ele estava ali, em carne e osso. Mas não entendo, vai embora daqui. Percebe como a palavra de Deus tem que encontrar um solo bom para produzir fruto? Só Deus produz isso no coração. Só que lembra, a gente já estudou que Deus produz, e também determinou na sua palavra que as pessoas têm que querer ouvir, têm que querer obedecer, têm que querer que Jesus transforme a vida delas, acima de qualquer coisa que elas querem que aconteça. Senão, não vai acontecer. A reação do homem liberto demonstra um solo bom, não é? Porque ele queria seguir Jesus, mas sob a ordem de Jesus, voltou para sua casa para testemunhar, e testemunhou de Jesus para a cidade inteira, do jeito que Jesus tinha mandado ele fazer. Eu quero fazer isso aqui, ou seria muito bom entrar naquele barquinho e voltar lá, ser o 13º discípulo. Mas Jesus falou assim, não, tem outro plano para você. Você vai testemunhar do que Jesus fez, do que Deus fez na sua vida. E foi isso que ele fez. E viveu na vontade de Deus, não é? E agora, a gente vai encontrar aquele irmão um dia. Pensa bem, vai estar no céu. Lá, dia 27 de abril de 2025, a gente falou sobre você, meu irmão. Conta para nós aí os detalhes. Como que Jesus fez aquilo na sua vida? O que aconteceu depois? Atos 29, né? O que aconteceu depois, né? A história da igreja, o que foi acontecendo? Umas coisas para a gente pensar, não que seja só isso, né? Espero que cada um de nós esteja pensando na própria vida, mas aqui são coisas muito simples, como eu falei, parte da mensagem é para a semana que vem também, Deus permitir. Mas a nossa confiança em Jesus deve ser demonstrada por clamarmos a Ele diante dos perigos. Deus quer que a gente faça isso, como os discípulos fizeram naquele barquinho. Demonstra confiança em Jesus, mas pensa primeiro, lembra, o que Jesus falou que vai fazer da minha vida? Porque se não tiver isso no coração, é um clamor às vezes que não traz esperança nenhuma. Parece que Deus não falou, parece que a vida começa no meio daquela tribulação, e na verdade isso é mentira.
A vida começa em Gênesis, quando Deus falou que a nossa vida vai ser exatamente conduzida por Deus ali, mesmo como pecadores que falham, mas Deus vai cuidar da gente, e vai nos levar para o seu reino, como Ele prometeu, não é? A nossa confiança em Jesus deve ser demonstrada por invocarmos o seu nome e autoridade perante a opressão do mundo sobrenatural também. Tem coisa que a gente não vai nem discernir, se é um demônio, se não é, se é só pessoa, se é um problema de outra ordem. Clama a Deus, não tem problema. Deus vai atender as nossas orações, mas tem que estar na mente, né? Que verdades estão envolvidas nisso aqui? A gente não vai ter tempo aqui, mas assim, tem vários princípios na maneira como Jesus tratou essa situação, que seriam ótimos a gente entender, para se um dia acontecer algo parecido conosco, ter uma pessoa nessa situação, a gente também ficar dentro daquilo que Jesus falou, né? E não ficar usando esse tipo de experiência de maneira contrária à palavra de Deus. Agora, o que eu creio que é mais importante, porque esses textos estão aqui para nós, é que principalmente a nossa confiança em Jesus deve ser demonstrada e testemunhada que, não importa a situação, a sua palavra sempre é e sempre será suficiente para lidar com qualquer coisa que nos afeta. Vai ser suficiente para lidar com qualquer coisa que afeta a vida das outras pessoas também, a fim de a gente continuar crescendo em nosso amor por Deus e nosso amor pelos outros, para interferir na vida deles de maneira somente pela palavra de Deus. O que é incomum em todas essas demonstrações aqui de poder de Jesus, da autoridade, sobre o mundo natural, sobre o mundo sobrenatural, e que a gente vai ver semana que vem sobre a doença e a morte? É o fato de que a palavra de Jesus, ou seja, a palavra de Deus, foi a base das ações de Jesus. Ele fez aquilo não é para se tornar espetáculo para as pessoas, ele fez aquilo porque ele estava cumprindo o que estava escrito a seu respeito. Era necessário Jesus fazer o que ele fez. Ao demonstrar que Jesus é Deus, portanto ele realiza obras que só Deus pode fazer, que as pessoas precisavam ver, porque elas não criam naquilo. E a palavra de Jesus, como sendo a palavra de Deus, é o que Deus destaca em todas essas experiências. Foi por meio de uma ordem que a tempestade cessou, foi por meio de uma ordem que os demônios saíram. Tudo que Jesus ensinou era a sua palavra, tentando moldar o nosso pensamento para moldar a nossa vida. Para atestar que a sua palavra tem orientação absolutamente verdadeira e suficiente para vivermos nesse mundo caído, e vivermos de maneira piedosa e agradável a Deus, como está na Bíblia também. Jesus, percebe, jamais considerou a fé como genuína por meio de experiências das pessoas, ou daquilo que elas professavam, daquilo que elas sentiam mais paz no coração. Jesus nunca falou que elas estavam seguras por causa disso. Mas se as pessoas que diziam ter fé e dizem ter fé em Jesus, perseveram em conhecer e obedecer a sua palavra. Porque na própria parábola do semeador, ensinada por Jesus, é justamente pela perseverança na vida cristã, por meio da palavra de Deus, de obedecer o que está lá, que ocorre a mudança espiritual. E a mudança espiritual é o que evidencia a realidade e a qualidade da nossa vida espiritual, que é o que Jesus ensinou lá em João 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, no nosso grupo Céu dessa semana, estudamos um pouquinho que, apesar de usar a palavra crido, crer, tem que entender que Jesus está falando com um grupo de pessoas, num certo contexto. Em outros textos, inclusive, mostra que Jesus sabia que essas pessoas criam da boca para fora. E eles iam ter que mostrar, pela submissão à palavra de Deus, se realmente
eles tinham fé verdadeira em Jesus, ou se criam, como assim, né? Aquelas pessoas estavam vendo Jesus fazer as coisas lá de maneira espetacular, sentiam empolgadas com aquilo, aquela multidão que seguia Jesus. E como que a gente tem uma multidão na cruz gritando para crucificar Jesus? De onde que vem? É a mesma multidão, exceto aqueles que creram de verdade e começaram a testemunhar, como esse homem que era possesso e não foi mais, e os discípulos que passaram também a colocar as suas vidas em risco, porque eles de fato tinham Jesus nas suas vidas. O resto era a multidão que foi no show, assistiu, gostou, não gostou, tanto faz, e foram tudo para o meio do inferno. Apesar de terem visto e ouvido as mesmas coisas. Seria interessante, a gente um dia, a oportunidade de entender coisas que até os demônios acreditam, e o crente não acredita. Mas não vou entrar nisso agora, tá bom? Mas é verdade, tem muita coisa na Bíblia que mostram que há conhecimento e até submissão à palavra de Deus, porque eles são obrigados, E a gente tem a nossa vontade, a gente pode dizer assim, eu faço ou não faço isso que Jesus manda. Mas doutrinas que até os demônios mostram que são verdadeiras, e que os crentes às vezes não acreditam naquilo. Que isso nos ajude, irmãos. Pode ser que a maioria aqui nunca teve a experiência que esse homem teve, de ser possesso de uma legião demoníaca. Mas quem é crente teve a mesma experiência de ser liberto por Jesus, não teve? Já pensou se nessa semana, como mais uma aplicação, a gente simplesmente encontrar as pessoas, falar assim, será que você tem alguns minutos para eu contar o que o Senhor Jesus fez e tem feito por mim? Começa a conversa com essa frase. Pode ser que a pessoa não queira, pode ser que entre outras pessoas que queiram, mas assim, viver dessa forma, foi Jesus que mandou a gente fazer isso. Todos os dias Ele mandou. Vamos achar uma forma, nessa semana, começar talvez por alguns dias, com algumas pessoas. Só isso. Quero falar o que Jesus fez e tem feito por mim. Ver o que acontece. Confiando em Jesus. Não porque está sendo ouvido aqui na igreja. Confiando assim, se o Senhor Jesus na sua palavra falou que eu devo fazer e que isso leva pessoas a conhecer o Senhor, é por isso que eu vou fazer. Amém? Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, o Deus todo-poderoso, que não deve satisfação alguma para nós, mas que decidiu revelar a si mesmo e se revelar por meio da sua palavra, nos dar direção, nos dar salvação e direção na vida. Nos ajuda, nos torna atentos a sermos obedientes. Para sermos obedientes, nós precisamos abandonar uma série de bobagens que estão muitas vezes consumindo a nossa vida, ao invés do Senhor consumir a nossa vida. Nos ajuda a priorizar de verdade, não falar que o Senhor é o nosso Senhor, mas viver dessa forma, para que nós mesmos tenhamos tranquilidade, segurança de que somos do Senhor, porque vivemos para o Senhor, e que nós sejamos conhecidos somente por isso. Somos fiéis a Ti, até o ponto que o Senhor quiser usar a nossa vida, num testemunho simples, como aquele irmão,
liberto. Nós também fomos. Nos ajuda a agradecer o Senhor, vivendo para Ti, e não tentando usar até mesmo um relacionamento com o Senhor para viver para nós, para exaltar a nós mesmos, na nossa pequenez que a gente nem percebe, como nós somos pequenos, Senhor. E nós insistimos em ficar nos colocando como se nós fôssemos alguma coisa. E assim, nós deixamos de exaltar o Senhor. Mas por meio da Tua palavra, nós podemos aprender, como pessoas libertas, a viver exaltando o Senhor. Uma vida e um testemunho evangelístico que explica porque temos essa vida que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo.